Para mim é uma satisfação imensa falar a respeito da Farmácia Viva, não só pela minha trajetória, por ter escolhido essa trajetória como servidor público, como farmacêutico e como alguém que acreditou que essa proposta aqui na Secretaria de Saúde, implantada em 1989, pudesse trazer para a sociedade, pudesse trazer para os profissionais da saúde que estão atuando no SUS aqui em Brasília, tantos benefícios. Não só a questão da possibilidade de utilizar plantas medicinais e fitoterápicos como elementos de apoio ao tratamento das doenças, a possibilidade de acesso à população a medicamentos feitos com plantas medicinais, mas também a oportunidade de conhecer a fitoterapia como uma área importantíssima ao alcance social e, principalmente, a aproximação da sociedade a um recurso que ela sempre utilizou e sempre buscou conhecer. Conhecer no sentido também de ampliar o acesso, porque é exatamente assim que a gente consegue ampliar o acesso, né? Fazendo com que as pessoas que não conheciam a importância desse assunto comecem a se despertar para o que está dentro de um serviço público de saúde sendo oferecido. E, às vezes, a gente se depara com profissionais que chegam, concursados recentes, que estão sendo lotados em unidades básicas de saúde, e nos perguntam, mas eu não sabia que existia esse projeto aqui na Secretaria de Saúde, eu não sabia que existia uma farmácia viva, eu não sabia que existia produção de fitoterápicos, profissionais recém-formados que não tiveram esse acesso a essa informação dentro das suas instituições, e que passam a despertar que o SUS oferece muita coisa, muito além do que eles imaginam, né? Então, a grande satisfação poder falar sobre isso com você e com todos que aqui nos assistem, e vamos a um debate, o que eu puder aqui contribuir nesse tempo que nós estivermos juntos, será com certeza muito positivo. Claro. Eu acho que você toca em alguns pontos fundamentais, né? Acho que um ponto que eu queria ressaltar é que, né, você é servidor, né, público aqui de Brasília, né, do governo do Distrito Federal, e Brasília ela tem uma experiência muito antiga de práticas integrativas, né? Então, muito antes de ter a política nacional de práticas integrativas, ou mesmo a política nacional de plantas medicinais fitoterápicos, né? Brasília já despontava como um lugar que tinha experiência, né, nessas práticas, né, inclusive a farmácia viva, e isso, né, vocês sempre foram, né, os servidores daqui, inclusive você mesmo, né, fundamentais a experiência de vocês, inclusive para embasar a construção das políticas nacionais, né, dessas duas que a gente tá comentando, né. Você também tem uma ampla participação em grupos de trabalho, no Conselho Federal de Farmácia, né, e representando esses grupos, né, sempre participou de atividades, né, discussão no Ministério, né, eu acho que isso é importante a gente ressaltar. Mas eu queria saber agora, para a gente começar um pouco, como é que começou isso, né, tanto assim, né, como é que foi o seu interesse pela fitoterapia, né, como é que como farmacêutico, né, como é que foi esse despertar para a fitoterapia, e como é que isso, né, essa sua experiência, né, se soma, né, à Secretaria de Saúde, né, aqui do Distrito Federal. Se eu puder contar um pouco né, desse começo, seria muito interessante. Bom, Daniel, esse interesse veio da minha tradição, da minha família, da minha relação cultural com as pessoas que eu convivi até os 16, 17 anos, em Pameri, em Goiás, onde eu nasci. E quando eu fui para a Universidade Federal de Goiás e pude ser aluno de grandes mestres na área de botânica e na área de farmacologia, ali realmente eu pude perceber que seria exatamente essas duas áreas que eu
me identificaria como profissional farmacêutico assim que formado. E, às vezes, as coisas não acontecem numa velocidade como a gente espera, né? Quando eu cheguei em Brasília, há 30 anos, exatamente 30 anos, eu completo agora de formado, 30 anos que eu resido aqui em Brasília, eu ingressei no Hospital das Forças Armadas, trabalhando como servidor na área de farmácia hospitalar, uma área a qual eu tinha feito estágio, e durante cerca de 6, 7 anos dentro do Hospital das Forças Armadas, já trabalhando na Secretaria de Saúde, porque eu ingressei também pelo concurso no mesmo ano na Secretaria de Saúde, eu vi que a gente poderia, dentro daquele universo, criar uma possibilidade também de integração da fitoterapia em um hospital militar terciário, né, de atendimento terciário. E nós conseguimos, no ano de 1999, 98, desenvolver um projeto de fitoterapia dentro do Hospital das Forças Armadas. Eu não sei se todos sabem, mas o HFA, aqui em Brasília, foi o primeiro hospital militar a ter um projeto de fitoterapia com cultivo de plantas medicinais dentro da área hospitalar, com treinamento e capacitação das equipes, com material publicado, com apresentação em congresso internacional. Então, foi um projeto muito interessante. Eu deixei o hospital em 2000, era um tempo que eu sabia que estava acabando, né? E não sei o que aconteceu depois do momento que eu saí de lá. E já estando na Secretaria de Saúde, eu fui convidado pela equipe que foi pioneira aqui no DF na criação do Programa de Desenvolvimento de Terapias Não Convencionais. Esse programa ele foi instituído em agosto de 1989, e quando eu ingressei em 92, eu fui lotado no Instituto de Saúde Mental, no Riacho Fundo. Era uma área de acesso muito difícil, né, para chegar era bem complicado, e fui lotado na farmácia hospitalar do Instituto de Saúde Mental. E aí eu pude presenciar que havia um movimento de pessoas aqui dentro, de servidores, né, com plantas e carrinhos transportando plantas, o que está acontecendo, como é que é isso, onde é que acontece. Conversei com uma servidora, que inclusive está se aposentando aqui na Farmácia Viva, e ela me disse, não, nós temos um projeto de plantas medicinais aqui dentro. Eu falei, é? Mas que interessante, o que será, né? Comecei a tentar me aproximar da equipe, e ela disse, não, é uma médica que vem aqui uma vez por semana, a doutora Fábia, e aí você pode conversar com ela. Foi assim que eu conheci a Fábia, uma pessoa que eu tenho, assim, uma grata satisfação de ter aparecido na minha vida, e foi a pessoa que confiou na minha vinda para o projeto. Com o que eu tinha de bagagem, né, como época de faculdade, tanto bolsa quanto projetos que eu desenvolvi, ela me chamou para fazer parte da equipe e ela me deu uma missão. Eu tinha 21 anos naquela época, 21 para 22 anos, dizendo o seguinte, olha, nós precisamos de um farmacêutico para desenvolver a produção de fitoterápicos aqui. Nós temos o projeto e isso não é coisa para nós, né, médicos, a gente não vai entrar nessa celeuma, isso é coisa de farmacêutico. Foi assim que eu ingressei no projeto, né, principalmente lendo, estudando e aprendendo muito, porque eu tive que fazer muito isso, e buscando pessoas que me influenciaram muito nesse período, e uma das que mais me influenciaram foi o professor Francisco José de Abreu Matos, que eu tive a condição de conhecê-lo, ele veio a Brasília várias vezes, foi uma pessoa que nos apoiou muito quando nós estávamos com o projeto sendo desenvolvido aqui para a implantação do laboratório de manipulação de fitoterápicos, que era assim que nós denominávamos à época. Então, entre a minha chegada e a inauguração desse laboratório foram cerca de 6 anos. O laboratório foi inaugurado em 1998, estávamos com uma estrutura laboratorial, estávamos já com cultivo de algumas espécies vegetais que já faziam parte do início do projeto, que já tinha acesso aqui, nós produzimos algumas espécies na forma de drogas vegetais, plantas secas, né, preparo de infusão, como guaco, boldo, que eram já ofertados, o capim-santo, à época, mas era necessário nós partirmos para uma produção laboratorial. E aí, com o conhecimento que eu adquiri, buscando pessoas que me ajudaram muito, nós começamos, no ano 2000, o lançamento do primeiro lote, que foi o xarope de guaco. Então, Brasília é um dos projetos pioneiros, creio, eu não conheço outro projeto, que lançou no SUS, né, um fitoterápico manipulado dentro de uma cadeia produtiva,
Então, nós já tínhamos cultivo da planta e nós desenvolvemos toda a tecnologia necessária para que essa planta se transformasse em um produto. O guaco já era uma planta utilizada por aqui. Eu chamo a atenção dele porque a grande maioria das pessoas que já estudaram esse assunto, já aprenderam muito sobre esse assunto, sabem que ele é uma espécie de referência para nós no SUS, né? Não Sim. só ele, como outras que nós também utilizamos aqui na produção de fitoterápicos. E realmente acho que foi um desafio que nos foi apresentado, numa época em que nós tínhamos realmente uma velocidade de informações muito pequena, não tínhamos uma política, não é, Daniel? Nós trabalhávamos ainda com o velho contexto da resolução CIPLAN, que é Sim, sempre sim, citada, sim. né? E as políticas públicas não existiam, então nós éramos pioneiros mesmo, né? Isso. E enfrentamos esse pioneirismo com muita vontade de chegar a bons resultados.